E o nosso assunto a partir de agora é economia, né? Nós temos a série Faça e Seja a Solução com a Alessandra Campos. Faça e Seja a Solução, com Alessandra Campos. Eu recebo ela a partir de agora. Boa tarde, Alessandra. Seja bem-vinda ao Sagres em Tom Maior. Boa tarde, Jordana. Prazer estar com vocês. Muito obrigada pela sua participação, Alessandra. E o nosso assunto de hoje, né, são as organizações sociais. A gente vai falar um pouco sobre isso. E para a gente começar, queria que você explicasse para a gente o que são essas organizações sociais, para que elas servem? Então, o assunto é sobre as organizações sociais e elas servem para contribuir com o Estado em atuações que sirvam para as questões sociais. Algumas contribuem no sentido de ter atividades que complementam as atividades do Estado, que possam fazer com que a máquina do Estado seja mais enxuta, que possa trazer menos custos ao Estado. Então, essas organizações, elas vêm complementar, vamos dizer assim, algumas atividades que o Estado faria, mas transferindo isso para o terceiro setor, ele entende que teria uma gestão mais efetiva e que também diminuiria os custos, diminuiria o tamanho da máquina e tornaria essas organizações mais próximas da sociedade. Aqui no nosso estado, né, aqui em Goiânia, é muito comum a gente ver as organizações sociais gerindo hospitais, né, Alessandra? Sim, no caso, nós temos que entender que as organizações sociais, quando fala organização social, é um título, porque a personalidade jurídica, normalmente, ela é ou uma associação ou uma fundação. Então, tem uma diferença. A associação é criada com o intuito de olhar para dentro, é um grupo de pessoas que se reúnem com um objetivo único e, a partir daí, então, ela cria uma associação que é também conhecida como organização sem fins lucrativos, que é a ONG, a ONG, que a gente tanto ouviu falar, né, já, e ela utiliza, então, dessa personalidade jurídica para atender a objetivos dos associados, logicamente também podendo atender objetivos sociais. Está atendendo objetivos sociais e ela vamos dizer, uma entidade sem fins lucrativos. Então, quando nós falamos fundação, associação, instituto, ou associação ou fundação. Então, qual que é, né, o papel dessas organizações sociais na sociedade? O papel é atuar em várias áreas. Como eu havia dito, existe a fundação e a associação. Eu vou falar da diferença porque eu acho que é importante a gente entender isso aqui. Quando falamos da fundação, por exemplo, ela tem um instituidor, ela tem um patrimônio que é, então, colocado a serviço da sociedade. Por isso, ela tem, vamos dizer assim, o acompanhamento do Ministério Público. Porque aquele patrimônio que iniciou a fundação, que deu início àqueles objetivos do instituidor, ele passa a ser público, ele passa a ter, então, uma função pública. Tanto que, se em algum momento esta fundação tiver que mudar de diretoria ou mesmo se o instituidor venha a falecer, todo esse patrimônio deve ser, então, lógico, né, com toda a observância do Ministério Público, repassada a outra instituição que deverá ser uma fundação que tem objetivos ali similares àquela que, então, parou as suas atividades, vamos dizer assim, certo? A partir daí, nós vamos entender que elas têm o quê? Elas têm umas qualificações, e uma delas é a OS, que é o que você está me dizendo, que as OS, por exemplo, que conseguem esse título
e daí, a partir daí, podem prestar serviços à sociedade em caráter, vamos dizer, público, que é o caso dessas OS que estão ligadas às questões dos hospitais, por exemplo. Então, ela pode ser ampla demais? Não, mediante a lei, ela tem algumas atividades às quais ela pode atuar, sendo uma delas a área de saúde, área de cultura, educação, por exemplo. A organização social, ela é uma dessas qualificações, né? E há mais qualificações? Sim, existe a OCIP, né? A OCIP, que também é um tipo de qualificação conseguido através do Ministério da Justiça por ONGs, que são quem? As ONGs que nós falamos há pouco, que são as fundações e as associações, que buscam este título para fazer parceria com o governo federal, por exemplo, e então atuar utilizando recursos do governo federal em projetos sociais. A diferença da OS, por exemplo, para a OCIP, é que a OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, ela tem uma amplitude maior, ela precisa já estar constituída há 3 anos, tem que existir neste período, já ter atividades nesse período, aí sim, né, ela pode pleitear este título e atuar em várias áreas sociais, aí, cultura, educação, enfim, várias áreas mais amplas que a OS, e ela celebra com o governo federal termos de parceria. Então, ela precisa passar por uma seleção de projetos, e esse projeto ser aprovado para que então ela consiga esse recurso. Já as organizações sociais, em algumas, têm a possibilidade de não passar por uma licitação, de ser contratada diretamente. Então, ela faz ali os seus contratos de gestão. Todas as duas qualificações abrem mais condições das fundações e associações estarem mais presentes na sociedade, né? E fazer um trabalho social, desempenhando aí um trabalho social que contribua com as atividades do governo, por exemplo, e diminua o tamanho da máquina, do Estado, dos custos. É por aí, sabe, Jordana? Alessandra, nas nossas últimas conversas, a gente falou sobre empreendedorismo social. Então, qual que é a relação dessas organizações com o empreendedorismo social? Muito legal a sua pergunta. Se nós considerarmos uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, em 2019, nós tínhamos 802 mil instituições sem fins lucrativos, que são as ONGs. Dentre essas, eu até trouxe aqui uma pesquisa que eu vou falar para você. Olha como elas se dividem. 820 mil ONGs se dividem em 86% são associações. Veja que a preferência de abrir as associações é grande. Por quê? Porque aqui você não precisa ter um patrimônio já inicialmente que seja colocado a serviço público. Então, ela vem aí com 86% das nossas ONGs. 12% são organizações religiosas que sempre tiveram um papel muito importante no Brasil, desde ali próximo ao descobrimento, por exemplo. E apenas 2% são formados aí por fundações. Isso também devido, lógico, ao que ela tem que prestar, vamos dizer assim, de contas, de relatórios, de acompanhamento do Ministério Público, porque ali envolve bens de um instituidor, certo? As empresas, as grandes empresas, elas abrem fundações, institutos, para que ela consiga, por exemplo, gerar atividades para a sociedade. Então, quando você fala qual é a ligação, a associação desses empreendedores, nós temos, vamos dizer assim, a grosso modo aqui, 820 mil organizações no Brasil. Cada uma delas tem um empreendedor social. Vamos imaginar isso. Então, nós temos aí 820 mil pessoas
trabalhando no terceiro setor, empregando pessoas no terceiro setor. Veja só, mais de 33 milhões de empregos formais advêm do terceiro setor, segundo a IPEA. Então, é muito expressivo todo esse trabalho. Os empreendedores sociais estão à frente aí dessas organizações sociais, fazendo esse trabalho bonito, complementar, importante para a nossa sociedade. Nós estamos conversando com a economista Alessandra Campos. Alessandra, e você falou sobre essa geração de emprego, né? Além dessa geração de emprego, qual que é o papel dessas organizações na economia? Papel muito importante, porque na medida que você, vamos dizer assim, que elas executam um papel complementar ao Estado, nós entendemos que o Estado tende a diminuir os seus custos com colaboradores, com pessoas que deveriam se dedicar a esses projetos. Outro papel, ela fica mais próxima à sociedade, ela tem uma aproximação junto à sociedade maior. É como se nós tivéssemos ali pequenos pontos de luzes na nossa cidade mais próxima às comunidades. Então, é importante que essas organizações existam para atender esse público que precisa que o Estado faça esse papel. Mas o Estado designou que as organizações sociais, então, o fizessem. E isso veio muito forte o movimento, principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele realmente, né, queria muito diminuir aí o tamanho do Estado e todas as despesas e gastos do Estado. E foi quando, na década de 90, essas organizações sociais, então, se fortaleceram muito, né, começando lá com o evento da Eco 92, até, então, os dias de hoje, e passando aí por todas essas, vamos dizer, esses altos e baixos nesse momento, principalmente devido à pandemia, mas ainda assim com um papel extremamente importante junto à nossa sociedade. E quando a gente fala dessa mudança, né, de público para a organização social, de público para a privada, essa terceirização de gestão, né? O que você considera que são os critérios mais importantes que um Estado ele precisa avaliar antes de contratar, antes de abrir uma seleção para essa organização social? E eu não falo assim só de, por exemplo, igual eu citei no início, os hospitais. Eu não falo, o hospital precisa disso, disso, disso. Não é uma lista do que o hospital precisa, mas dessa mudança de gestão mesmo. O que você considera? Há que se tomar cuidado em não confundir uma gestão eficiente com uma gestão que quer cortar custos que não devem ser cortados, por exemplo, Jordana. E é lógico, ver a idoneidade das pessoas que compõem este grupo e realmente ter um acompanhamento, como a lei exige, acirrado, porque quando uma OS ela se coloca à disposição ali para pleitear um recurso e até adquirir entre aspas, adquirir bens do Estado, né, para a gestão dela, para compor essa gestão, no caso dos hospitais, por exemplo, é preciso saber se as pessoas que estão ligadas a esse grupo são idôneas, que os objetivos sejam muito claros. Ela apresenta um plano de trabalho com instrumentos possíveis de serem avaliados. Agora, o Estado tem que fazer esse papel de avaliação realmente desses indicadores e acompanhamento de uma forma muito séria, para que a gente não confunda uma gestão eficiente com cortes importantes de recursos importantes para a nossa sociedade. Então, eu chamo a atenção a isso, que realmente o Estado faça um acompanhamento e que essa prestação de contas não seja apenas números, mas que seja medida de forma qualitativa e não apenas quantitativa. Chamo atenção para esse ponto. E é possível a gente mensurar e enumerar pontos positivos e negativos de uma empresa, de uma empresa gerida por uma organização social? É possível acompanhar com indicadores. É por isso que, como os indicadores são números e às vezes retratam algo friamente,
apenas quantitativo, é preciso que tenha indicadores ou levantamentos e pesquisas internas constantes para que realmente possa ser verificado se o trabalho está sendo feito com qualidade, atendendo a contento, né? O que se apresentou nos últimos anos foi o contrário, de certa forma, o contrário disso. Nós tivemos OS aí engajadas em atender o público e em funções e atividades importantíssimas para a sociedade que deixaram muito a desejar, porque o intuito não pode estar ligado apenas a uma economia, vamos dizer assim, de recursos, sem olhar para o público que precisa ser atendido. Então, nós temos que equilibrar isso. Para medir, é preciso realmente, como a lei exige, que tenha um grupo que faça esse trabalho, tanto que o sistema de OS, ele tem no seu conselho, ele é híbrido, ele não faz uma gestão sozinho, ele faz uma gestão compartilhada, pelo menos teoricamente assim, com o Estado. Ela tem que ser efetivamente feita, porque o Estado tem que participar realmente de tudo que for executado, enfim, de ações executadas por SOS. Então, ela tem um conselho híbrido, já para que essa prestação de contas, de tudo que é feito, seja com rigor. Mas o que nós precisamos realmente é que o Estado faça, então, esse papel, que seja rigoroso nessas análises, enfim, qualitativas e quantitativas. Alessandra, se quem tem um empresário que está nos acompanhando agora, ele tem uma empresa privada, e aí ele ficou sabendo das OS, acompanhou a nossa entrevista e pensou assim, nossa, OS é bom, tem como eu fazer uma parceria com o OS? É possível que uma empresa privada ela possa fazer essa parceria, essa gestão compartilhada com uma organização social? Olha, é possível que ele apoie alguns projetos, principalmente daquelas que são as OCIPs, né? Qualificação como OCIP, as associações, as fundações, sim. Quando se trata da OS, a OS ela trabalha com recurso público e vai ali assumir alguma parte que o Estado faz e que deixou de fazer e passou para a SOS. Então, neste caso, o recurso é público, mas o empresário que tenha interesse, sim, em contribuir, ele pode contribuir com os projetos através do que ele iria pagar, por exemplo, de imposto de renda e contribuir com associações, fundações, não necessariamente que tenha títulos como OCIP ou OS, mas as N associações e fundações que existem e que estão prestando um serviço para a nossa comunidade de forma intensa, independente dos títulos, independente do recurso público. Esse empresário pode ser parceiro, sim, e deve ser parceiro, e deve acompanhar esses projetos, né? Tem empresários também que abrem as suas próprias associações, as suas fundações, também é um outro caminho para contribuir com a sociedade. Mas eu queria muito assim frisar essa questão do imposto de renda, porque nós temos um percentual ainda muito baixo e acho que nas próximas séries nós teremos um momento para falar sobre isso, de pessoas que contribuem com esses projetos através do que iriam pagar do seu imposto de renda. E elas podem contribuir com projetos fantásticos e às vezes nem sabem disso. Então a gente vai deixar aí essa cerejinha do bolo aí, viu, Jordana? Um pouquinho mais para frente para falar, mas é muito bacana, é um assunto muito interessante esse. Com certeza. E falando ainda aqui, né, sobre esse apoio de projetos, queria que para a gente encerrar, você deixasse um recado para quem está nos acompanhando de como que pode ser benéfico para a empresa e para a pessoa física, no caso de quem declara o imposto de renda, também poder contribuir com essas instituições, né? Como que isso pode ser benéfico para a empresa e também para a pessoa física? Bom, a empresa vai estar cumprindo com um papel social importante, que é também contribuir para que a nossa sociedade possa ser uma sociedade cada vez mais, que as pessoas possam ser cada vez mais atendidas. Lógico, ela vai escolher uma linha temática que mais tem a ver com o que é importante para ela, para que ela possa, então, patrocinar projetos, contribuindo com a sociedade e fazendo o trabalho que as empresas vieram de fato fazer, que não é só vender, é fazer com que essa sociedade seja saudável, seja fortalecida
para que os negócios se tornem sustentáveis. Então, o empresário precisa sair dessa zona de conforto, entre aspas, de pensar na empresa apenas ali como lucro, com a finalidade de lucros. Ele tem, é lógico, eu sei que tem muitas empresas que já fazem um trabalho fantástico, até mesmo com o próprio público interno, que são seus colaboradores, fazendo a responsabilidade social existir ali. E é isso, abrir a mente, abrir este olhar mais amplo para as questões sociais. Isso é um papel de todos nós e dos empresários de uma forma importantíssima, né? A gente vê que quando o Estado, às vezes, não consegue intervir de forma eficiente, o setor privado, né, as empresas precisam entrar com tudo, ajudando, fazer com que tudo, enfim, possa estabilizar e que nós possamos viver numa sociedade mais saudável, com pessoas melhor atendidas. É isso. Tá certo, nós conversamos com a economista Alessandra Campos, né? Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, Jordana. Um grande abraço para todos aí, um abraço para você.